Olá, pessoal! Mais uma aula de Direito Ambiental nesse tempo de isolamento social. Nossa, até rimou, né? Não tem problema. Estamos em casa nos resguardando. Eu me resguardo e te resguardo. Daqui a pouco tudo isso vai passar, pode ter certeza. Eu andei escutando hoje de uns estudantes de direito que estão desanimados, perdendo a fé. Que é isso? Tenha calma, é só uma fase. A vida é cíclica, seja no positivo ou no negativo. Neste momento, estamos vivendo momentos difíceis, mas é um momento de você se reinventar, é um momento de você se aperfeiçoar, de estudar aquilo que não dá tempo no correria do dia a dia, de estudar melhor as matérias que você tem na faculdade. Por quê? Uma hora ou outra, você vai se deparar com o dragão do exame da OAB. Então, você poderia usar este tempo para estudar todas as matérias. Em direito ambiental, só são 2 perguntas em cada prova, de primeira fase. Mas isso não quer dizer que nós não vamos nos preocupar com elas, porque num saldo geral de 40 questões, acertar 2 pode ser que faça bastante diferença para você conseguir passar para a segunda fase. Então, vamos trabalhar? A nossa aula de hoje é sobre o protocolo de Kyoto, que foi o tema que nós paramos na última aula, e prosseguindo, quanto ao protocolo de Kyoto, quais foram os desdobramentos que isso vem causando, né? Na esfera política, na esfera econômica, na esfera jurídica. Por que o marco de tudo isso é o protocolo de Kyoto? Ele foi assinado em 1997, já faz um bocadinho de tempo, né? Mas é porque já há bastante tempo a ciência chegou à conclusão que, em decorrência dos níveis altíssimos de poluição, nós estamos afetando o clima. E o clima, ele é muito importante para diversos fatores, inclusive os seres humanos. E eu nem vou dizer só os seres humanos, eu diria todos os seres vivos que existem no planeta. Eu conversei com vocês na última aula sobre as questões da agricultura e da pecuária. O clima é extremamente importante que as estações do ano sejam realmente definidas pelas temperaturas, pelas chuvas. É importante que as temperaturas não oscilem muito, nem para mais, nem para menos, porque tudo isso vai influenciar na nossa melhor moeda de troca, que é a agricultura e a pecuária brasileira. Então, vamos conversar sobre este protocolo. Eu fiz a lousa, como costumo fazer sempre. Sabe que professor tradicional é assim, né? Lousa faz parte da vida da gente. Tem alguns trechinhos que eu vou precisar fazer um pequeno ditado para vocês. Mas nada que vai fazer vocês morrerem, não, só um pouquinho, tá? Então, como sempre, é melhor vocês terem este conteúdo da lousa e irem acompanhando a aula, fazendo as anotações na lateral do que eu estou dizendo, tá bom? Então, vamos nessa. Protocolo de Kyoto. Eu posso escrever assim, com Q, U, I, como eu posso escrever assim, com K, Y, tá no mesmo. Este protocolo de Kyoto foi assinado em 1997. Nessa ocasião, nós tínhamos aqui 39 países desenvolvidos naquela época. Vamos destacar que o Brasil estava classificado como país subdesenvolvido. Hoje estamos como país em desenvolvimento. E quem sabe nos próximos 20, 30, 40 ou 50 anos, possamos estar na classificação de país desenvolvido. Então, nessa ocasião, as potências do mundo, que eram os países desenvolvidos, se reuniram para assinar um documento internacional, onde cada país signatário iria assumir o compromisso de trazer o conteúdo do protocolo de Kyoto para dentro da sua legislação. Porque aí surgem as obrigações de direito internacional, as obrigações de direito ambiental, de direito constitucional em cada um desses países. Então, neste compromisso, os governos destes países assumiram compromissos para tomar
Medidas enérgicas. Que medidas enérgicas eram essas? Vou falar com muito cuidado nesse assunto. Nós, Brasil e vários outros países do mundo, escolhemos o sistema capitalista, o sistema econômico capitalista. O que significa isso? Significa que nós vendemos a nossa força de trabalho para com ela ganharmos dinheiro e com esse dinheiro gastarmos, para que essa roda do sistema capitalista possa girar. Como que o país se desenvolve? Como que ele cresce economicamente? Como que ele consegue criar mais estruturas economicamente falando? Investindo na indústria, investindo na fábrica, dando subsídios para a indústria, para a fábrica, porque estas vão gerar produtos que vão ser colocados no mercado de consumo. E nós, cidadãos comuns, vamos vender o que sabemos fazer, vamos vender nossa força de trabalho, vamos ganhar dinheiro com isso. E aí nós vamos comprar, nós vamos consumir. E dessa forma girou o sistema. Então, para o país se tornar desenvolvido, ele tem que investir na sua indústria. E é o dilema que a gente vem conversando. Como eu vou cuidar de desenvolvimento econômico sem degradar? É possível sem degradar? Degradação zero? Não, não é possível. A degradação vai acontecer, mas ela tem que acontecer em níveis toleráveis, em níveis que se possa suportar, a ponto que não se extingua nenhum dos recursos naturais. Quais são? A água doce, água salgada, água gelada, solo e subsolo, a fauna e a flora. Então, eu tenho que cuidar desses recursos porque nós precisamos dele para o desenvolvimento das nossas cidades, independente delas serem capitais, delas serem metrópoles ou não. E aí é que está a questão. Nessa ocasião, quando esses países se reuniram, eles perceberam que a emissão de gases que provocam o efeito estufa estava altíssima. Por isso, essas medidas enérgicas que esses governos adotaram em 1997 é que eles tinham que criar um programa que diminuísse a emissão dos gases do efeito, que provocam o efeito estufa, que já eu vou pedir para vocês anotarem o que isso significa, porque já que não é muito a nossa praia, mas vocês vão ver que é um conceito que vocês já conhecem. Nessa ocasião, esses governos assumiram um compromisso de diminuir até o ano de 2012 5,2% da emissão desses gases. Ai, professora, só 5% naquela época? Diminuir 5% da emissão de gases que provocam o efeito estufa naquela época significava puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão de quem? Da indústria, da fábrica. E isso quer dizer que é diminuir o desenvolvimento, é diminuir a geração de dinheiro de diversas fontes, empregos, impostos, taxas, consumo e assim vai. Então, 5% naquela época, de acordo com os estudos, nós estamos falando de praticamente 30 anos atrás, quase 30 anos. Então, significa dizer que naquela época a ciência, com os recursos que tinha, já estava entendendo que se os níveis de poluição continuassem nos níveis que estavam sendo emitidos na atmosfera, isso em breve traria problemas muito sérios. Por essa ocasião é que eles decidiram que já que os países desenvolvidos é o que teriam mais aguçadas, mais incentivadas as suas indústrias, as suas fábricas, eles iriam desacelerar, diminuir até 5,2% dessa emissão de gases na atmosfera. O Brasil, na época, também começou a desenvolver o que chamamos hoje de energia limpa. O que vem à sua mente quando a gente fala de energia limpa? A minha mente vem energia, qual aquela dos cataventos do Dom Quixote, como é que se chamam? Lembra? Energia eólica. Energia
eólica. Quer fazer uma anotação? Quando se fala que o Brasil, naquela ocasião, já estava procurando desenvolver mecanismos que encontrassem a forma de produzir energia de forma limpa, nós começamos a falar da especulação inicialmente e depois do investimento econômico nas usinas eólicas. Anota aí, por favor. Usinas, aliás, melhor nem usina, né? Eu gostaria que vocês anotassem energia eólica, tá? Vamos lá. É a transformação da energia do vento. Olha que legal, né? É a transformação da energia do vento em energia útil. Tal como se utiliza as hidrelétricas para a produção de energia, aliás, para a produção de eletricidade. Assim, através de moinhos de vento, é possível produzir energia mecânica. Através de moinhos de vento, é possível produzir energia mecânica. E aí, através desses programas que vieram se desenvolvendo com o tempo, o Brasil descobriu que tem uma grande produção de vento na região norte e nordeste do país, principalmente na região norte, aonde temos uma quantidade de produção de vento gigante. Por isso que se criou o desenvolvimento das usinas eólicas naquela região, e é um tema muito legal para pesquisar. Se vocês precisarem fazer trabalhos, horas complementares, ou algo que vocês precisem para ganhar nota, eu sugiro um tema energia eólica ou usinas de energia eólica, porque é um tema que vocês vão encontrar muita informação na internet, em revistas especializadas, e vão conseguir se aprofundar e fazer um trabalho bem legal. E é um tema que surgiu na década de 90 e veio se desenvolvendo até os dias de hoje. Aqui eu estou dizendo uma preocupação em 1997 e nos anos subsequentes. Nessa ocasião, quando se falava do efeito estufa, o que é efeito estufa? Lá vou eu fazer um ditado de novo, mas não fica bravo não, vou fazer só um resumo bem pequenininho e você vai entender o que é este efeito estufa. Anota aí, o efeito estufa. O efeito estufa provém do desequilíbrio radioativo da Terra. Provém do desequilíbrio radioativo da Terra, que provoca alterações das temperaturas atmosféricas e oceânicas. Afetando diretamente o ciclo hidrológico. Lembra aquela historinha que a professora de ciências ensinava? Que vem o sol, bate a irradiação do sol no solo, e aí sobe essa irradiação. Estão lembrados dessa historinha? Tem aquele desenho do livro de ciências. É isso que nós estamos falando. E que gases são esses? Anota aí no seu caderno. O Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro, né? Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro, em 2001, fez uma lista dos gases que provocam este efeito estufa. Então, Ministério da Ciência e Tecnologia. Dentro dessa lista estão, anota aí,
Dióxido de carbono, com X, hein? Dióxido de carbono. Entre parênteses é o nosso conhecido CO2. Outro, metano. Metano, lembra da sigla? Quem faz direito detestava as aulas de química, não é? Mas eu vou ajudar. Entre parênteses, CH4. O metano é um dos gases que é emitido quando é feito as fezes das vacas, dos cavalos, das éguas e assim por diante. Então, metano. O próximo, óxido nitroso. Óxido nitroso. Entre parênteses, N2. Acho que esse todo mundo também conhece, igual o CO2. E um outro também forte, hexafluoreto, com H. H e X. Hexafluoreto de enxofre. Entre parênteses, SF6. Então, hexafluoreto de enxofre. S de sapo, F de faca, número 6. E outros, tá bom? Mas o que aconteceu quando se fez essa lista? Começou a se identificar aonde que nós estávamos pecando, de que maneira estávamos emitindo na atmosfera esses gases que prejudicam a camada de ozônio, que causam o efeito estufa. E a camada de ozônio serve para quê? Serve para proteger o planeta. E cada vez que essa camada de ozônio é perfurada, ela vai sendo perfurada, ela vai diminuindo a proteção do sistema terrestre. E por essa razão a ciência vem trabalhando e pesquisando já há bastante tempo. E esses produtos hoje, eles não estão só na agricultura e na pecuária, eles estão na indústria, eles estão nos produtos que nós utilizamos dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas. Então, a ideia é que se diminuísse o ritmo da produção de qualquer produto ou subsídio que emitisse esses gases, para que então se conseguisse naquela época alcançar a diminuição de 5,2% da emissão desses gases na atmosfera. Que ano nós estamos? 2020, certo. O compromisso era até 2012. Adivinha o que aconteceu? Não deu para cumprir. Eles tentaram diminuir, não conseguiram. E aí foram surgindo conferências internacionais que fossem conversar sobre as mudanças climáticas. Elas passaram a se chamar COP, C-O-P, que significa Cooperação das Partes. Que partes? Os Estados-membros, que fazem parte da ONU, que vão discutir como que as alterações do clima estão interferindo diretamente dentro das suas estruturas dos seus países. E por essa razão, várias reuniões são realizadas. De que maneira elas acontecem? Uma vez por ano, geralmente entre os meses de novembro e dezembro. Cada conferência dessa é feita em um determinado país e todas as vezes que se termina uma conferência, já se define a próxima, aonde ela acontecerá, qual será a data e mais ou menos já se deixa previamente pré-questionado o que se vai discutir na próxima conferência. Por isso eu trouxe para vocês, propositalmente, a COP18, que aconteceu em 2012, ou seja, justamente no ano que o protocolo de Kyoto dizia que até aquele ano, ou seja, de 1997 a 2012, esses países teriam tempo suficiente para conseguir diminuir a emissão desses gases que provocam o efeito estufa na atmosfera. Não deu, não conseguiram cumprir, não houve interesse. Como eu disse a vocês, para que haja a diminuição de emissão desses gases, eu tenho que puxar o freio de mão
no talo da indústria e da fábrica, e o país já é desenvolvido. E nós outros, igual o Brasil, em desenvolvimento, muito menos podemos fazer isso. Então, o que aconteceu? Nesta COP, que é a Conferência das Partes, que recebeu o número 18, ou seja, existem 18 COPs antes dessa, que começaram a surgir logo depois do Protocolo de Quioto, para ir se discutindo o que havia sido assinado nesse protocolo e se era possível cumprir, se era necessário modificar, como cada país iria se adequar a estas realidades que estavam surgindo em decorrência das descobertas da ciência. Então, nesta COP, que aconteceu no Catar, nos Emirados Árabes, em dezembro de 2012, participou 193 países, ou seja, o Brasil, mais 192 países. Nessa ocasião, eles estavam discutindo uma forma de estender a validação do Protocolo de Quioto, conversando sobre uma redução não mais de 5,2%, e sim agora de 20% da emissão dos gases do efeito estufa. Faz a conta, nós temos anos que vão passando, tecnologias que vão sendo desenvolvidas, a indústria e o comércio cada vez tomando mais força nos países para criar o seu desenvolvimento econômico. Então, os 5% lá em 97 deixou de ser real. Em 2012, se fala em 20% dessa redução. A complicação é a seguinte: naquela ocasião, e nós estamos falando do ano de 2012, adivinha quem não quis participar? A União Europeia não quis participar. Diz que não iria aderir a essa COP18, porque 20% era totalmente inviável na redução da emissão dos gases. Isso iria provocar um retrocesso, uma retração econômica, e eles não iriam participar. Então, nessa ocasião, toda a União Europeia não quis conversar, não quis aderir. E aí se começa a discutir a necessidade de um seguro ambiental. Por que este seguro ambiental? Existem muitos países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos que acabam sofrendo com as alterações do clima de maneira drástica. Vamos falar, por exemplo, do continente africano. Vocês já assistiram documentários e puderam olhar esses documentários de todas as cidades da África? Eu não estou falando das capitais. Eu não estou falando onde tem os hotéis 6 estrelas ou mais estrelas. Eu não estou falando. Eu estou falando da parte pobre, paupérrima. É um dos países onde tem mais problema com as doenças, mais problema com falta de comida, índices altíssimos de fome, de raquitismo, de desenvolvimento humano subnutrido. Isso gera diversas outras consequências. Um ecossistema afetado afeta tudo que está no seu entorno. Então, começam-se a falar em criar um seguro ambiental, onde os países que poluem mais deveriam contribuir financeiramente para um fundo que pudesse ajudar os países que estivessem sofrendo com essas alterações climáticas. E aí, estamos na cogitação, estamos falando. No ano seguinte, acontece a COP de número 19, em novembro de 2013. Como expliquei, sempre acontece em novembro ou dezembro, uma vez por ano, em um país pré-determinado. Essa aconteceu em Varsóvia, na Polônia. O Brasil também participou e nessa COP as discussões foram: será que existe aquecimento global ou não existe aquecimento global? É superaquecimento? É aquecimento global? O quanto o aquecimento global pode interferir e causar alterações climáticas? Será que isso está correto em relação também aos gases do efeito estufa, à deteriorização da camada de ozônio? E aí vem a discussão
as discussões dos cientistas, porque quando se fala neste assunto de direito ambiental, nós não vamos conseguir só, nós do direito, falarmos sobre isso. Nós vamos precisar de equipes multidisciplinares, com certeza absoluta de profissionais de outras áreas da ciência que possam nos auxiliar nas suas pesquisas, nos seus relatórios. Então, além de se discutir se existia ou não existia o aquecimento global, se sim, se está acontecendo o degelo dos polos, não está acontecendo o degelo dos polos. É como as discussões de direito, a corrente da direita e a corrente da esquerda. Então, alguns defendiam que está acontecendo o aquecimento global, em decorrência do aquecimento, elevação das temperaturas. O que está acontecendo com os polos, o polo norte e o polo sul da Terra, estão entrando em estado de degelo. Se eu degelo os polos, aumenta o nível dos mares. Aumentando o nível dos mares, o que acontece com as cidades costeiras, as cidades que vivem na beira do mar. Algumas delas, talvez, em alguns anos vão desaparecer. Porque isso discutido em 2013 era cogitação. Em 2020 já sabemos que isso é real. Então, a ciência vem ao encontro de nós do direito para conseguirmos entender e criar mecanismos para resolver ou pelo menos mitigar, diminuir os impactos de tudo isso. Se discutia também sobre os tsunamis. Faz um tempinho, né? Está acontecendo, mas a mídia não está dando aquela ênfase como aconteceu. Se os tsunamis alteram o eixo da Terra, sim ou não? Se altera em quantos graus? Porque se alterar o eixo da Terra, vai mexer no clima. E mexe no clima em quanto? Então, essas discussões aconteceram em 2013. Por quê? Eles sabiam que tinham que criar uma nova proposta. Aqui, em 97, a proposta era até 2012, menos 5,2. Chegou em 2012, 5 não deu, vai ter que aumentar. Vamos aumentar para 20% essa redução. Chega aqui, nós temos uma realidade bem complicada. A última aula eu falei para vocês sobre a degradação ambiental e o desmatamento, estão lembrados? Olha aqui o problema. 2012 e 2013, comprovadamente aumentou 28% do desmatamento e a degradação aonde? Na Amazônia. Na Amazônia. O que afeta diretamente o clima. Então, nessa ocasião, o Brasil, obviamente, né, conhecedor de toda essa estatística e conhecedor da sua deficiência no controle desse desmatamento, que obviamente acontece de forma ilegal, e a gente sabe que, embora a Polícia Ambiental se dedique muito, falta equipamento, falta contingente, falta de tudo, principalmente no controle da região amazônica. Então, este aumento do desmatamento causa um problema muito sério. E aqui eu volto de novo à historinha da sua professora de ciências lá atrás. Para que precisamos de árvores? Porque ela faz um servicinho, estão lembrados? Ah, aquele servicinho que tem o desenho da árvore no livrinho, aí vem ela captando. O que ela faz? Ela capta o CO2 e ela filtra o oxigênio. Por isso que nós precisamos de muitas árvores. A árvore é um filtro natural dos níveis de poluição toleráveis. Quando se há um desmatamento descontrolado, eu afeto esse filtro natural ambiental, que é extremamente necessário para os seres vivos. Eu nem estou dizendo só do ser humano, que é extremamente afetado com isso. Então, essa constatação desse aumento de quase 30% no desmatamento da Amazônia fez com que, Brasil, acorda, Brasil, cria políticas, Brasil vai proteger a Amazônia, que né, todo mundo sempre quis roubar a Amazônia. Por quê? Por que todo mundo quer um pedaço da Amazônia? Por conta dos seus recursos naturais, praticamente inesgotáveis. E o quanto isso vai gerar de dinheiro, o quanto isso vai circular riquezas, e não são para nós brasileiros.
vai ser para os países que quiserem e conseguirem explorar essa região. Por isso, todos os mecanismos ambientais, inclusive legislativos, para a proteção dessa região amazônica. Mas aí o Brasil não consegue protegê-lo. Aí vem a COP número 20, que aconteceu no ano de 2014, em Lima, no Peru, aonde o Brasil assina um compromisso de reflorestamento da Amazônia até 2030 em 12 milhões de hectares. Então, quer dizer que ficou exposto para o mundo que o Brasil não estava cuidando da Amazônia como deveria, que esse aumento desenfreado desse desmatamento estava interferindo não só o Brasil, e sim o mundo. Não é à toa que a Amazônia é chamada de pulmão do planeta, porque é verdade. E neste caso, o Brasil assina na COP número 20, 2014, um compromisso de até 2030 fazer o reflorestamento de 12 milhões de hectares. E aí, nessa ocasião, essa COP foi chamada de Rascunho Zero, onde 196 países fizeram um compromisso de criar um programa interno de investimento nas energias renováveis. Então, a ideia era que cada um desses países, usando os recursos que possuem, sejam eles econômicos, sociais, de geologia, de hidrologia, do que fosse possível, eles estariam criando mecanismos e os governos passariam a investir nessas programações de energias renováveis. Por quê? Nessa COP número 20, acontecida em 2014, aqui se encontrou uma realidade muito grande. Ou os países iriam, de fato, acordar, criar realmente investimentos, onde os líderes desses países assumissem a culpa por não estar fazendo o seu papel adequado e, de fato, se reunissem através de painéis, de conversas, de discussões, que encontrassem soluções para diminuir este aumento da temperatura, porque quando se fala em desmatamento, se fala também em aumento da temperatura e mudança climática. Lá na COP número 21, que aconteceu na França, em Paris, que aconteceu no ano de 2015, eles fecham um acordo de, até 2025, diminuir 37% da emissão dos gases de efeito estufa. Até 2030, 43% da emissão dos gases de efeito estufa, porque a ciência provou que a temperatura já mudou. Estamos tendo um aumento de temperatura de 1,5 graus a 2, para menos no frio e para mais no calor. E isso afeta todos os seres vivos, como já expliquei para vocês no começo da aula. Então, quando eles assumem esses compromissos, 2025 está pertinho, hein? 2025 é daqui 5 anos só. Como será que estão as COPs dali por diante? Então, não sei qual é o sistema que a faculdade que vocês estudam vai adotar para avaliações neste período de isolamento social. Mas caso sejam feitos trabalhos, este será o nosso trabalho. Quero que vocês pesquisem sobre as últimas 3, não precisam ser tantas assim. As últimas 3 COPs que aconteceram. Então, nós vamos falar de final do ano de 2019, 2018 e 2017. Aonde vocês vão pesquisar aonde ela aconteceu, qual cidade, em qual país, em qual data, o que se discutiu, o que se concluiu, o que não se decidiu nada e deixou para se discutir na próxima, para que vocês possam contar para os seus colegas, contar para mim e a gente possa discutir junto, porque é que todos os anos este encontro internacional acontece
e por que é que, de fato, é importante cuidar das alterações do clima. Vocês estão lembrados que aqui eu falava de um setor ambiental. Quando chegou nessa COP aqui, eles inventaram um fundo verde. Mudou o nome de seguro ambiental para fundo verde, aonde os países desenvolvidos teriam que montar um saldo de 100 milhões de dólares para que pudessem realizar investimentos nos países subdesenvolvidos que estejam sofrendo seriamente com as alterações climáticas. E aí começam os problemas governamentais. Aqui eu não tenho só problema ambiental, aqui eu não tenho problema só legislativo. Aqui eu tenho problema político, econômico, cultural, familiar e assim vai. Por isso eu gostaria que vocês pesquisassem. Na internet vocês encontram tudo. O que é que você deve pesquisar em relação às conferências do clima que têm acontecido nos últimos 3 anos? Será que de fato foi ratificada essa informação? 37%? Vejam, eu começo a falar com 5% de redução. Aí eu aumento para 20%, para chegar quase a 50%. Será que é possível? Será que essa decisão não traz uma retração econômica muito grande para os países desenvolvidos? E nós, Brasil, ficamos afetados? Nós estamos num país em desenvolvimento, precisamos injetar incentivos na nossa indústria, na nossa fábrica, para que esse país continue gerando rendas. Nós estamos vindo aí de um problema econômico muito sério no mundo, 2017 e 2018, que o Brasil foi afetado severamente, 14 milhões de desempregados. Estávamos começando a respirar, vem a pandemia do coronavírus. Há uma retração econômica, estão dizendo que o PIB vai ser negativo. Isso quer dizer o quê? Que se nem o comércio pode vender, não adianta a indústria fabricar, não vai gerar a roda, vai gerar meia roda. E se girar meia roda, o sistema capitalista não funciona. Mas por que eu estou falando de economia? Estou falando de economia porque quando se fala em reduzir a emissão de gases, se fala em trazer uma retração para a indústria. Será que vai dar para o Brasil? Mesmo o Brasil investindo em energias limpas ou energias renováveis, será que vai dar para o Brasil assumir este compromisso? Assumir já está assumido, mas honrar o compromisso assumido nessa redução, o quanto isso vai afetar a nossa indústria? Quanto isso vai afetar no país inteiro, tá bom? Porque a gente não pode acreditar que as capitais são referências de Brasil. Eu não posso achar que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, que são o sinônimo de um Brasil. O Brasil é muito grande, é muito extenso, temos uma área territorial gigante e temos muitas áreas que nem chegou a energia, quanto mais a internet. Então, realmente, quando se fala a nível nacional brasileiro, é algo para se pensar. É algo que os nossos presidentes dos últimos anos vêm participando, porque praticamente é de suma importância a participação brasileira por estarmos em desenvolvimento, mas será que dá para honrar? Será que está dando certo? Então eu desafio você a fazer pesquisas na internet e contar para mim e para o seu grupo o que é que você encontrou em relação aos compromissos brasileiros e dos demais países em relação à diminuição dos gases que provocam o efeito estufa e assim tentar manter esta camada de ozônio e tentar conter as alterações climáticas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem tem mais. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau, tchau!